Canal aberto aqui no canal 24 Horas, registrando, informando, né? Na verdade, celebrando a vida com informação, né? Da nossa cidade. Esse é o nosso trabalho, na informação, valorizando a história de Brusque nos seus 160 anos, né? Uma saudação a todos aqueles que fazem parte dessa história chamada Brusque Imortal. Professora Eliane Aparecida Busnardo Buemo, secretária da nossa educação, 37 anos e muito amor à profissão, né? Ser professora é uma vocação, ser professor, né? Uma saudação a toda a rede de ensino da nossa cidade. Mas a professora Eliane veio hoje aqui, nesse dia 7 de agosto de 2020. Hoje é aniversário do meu neto Leonardo, um beijo para o meu querido amado neto Leonardo, 5 aninhos hoje, né? Que Deus sempre abençoe ele com muita saúde, muitas alegrias. E a você que faz aniversário hoje também, acima de tudo, né? Muita fé em Deus, muita família, muita esperança, muita alegria na sua vida. Professora, vamos atualizar as informações. O que está acontecendo? Existe alguma nova direção sobre a nossa educação municipal da cidade de Brusque? Seja bem-vinda ao canal 24 Horas. Muito obrigada novamente pelo espaço, é um prazer estar aqui. Findamos uma semana em que comemoramos os 160 anos de aniversário da fundação do município de Brusque. Não do jeito que nós gostaríamos e que tínhamos feito nos últimos anos, né, com as crianças na avenida, né, trazendo uma mensagem positiva de progresso, de ordem, né, daquilo tudo que compõe o cenário da nossa cidade de Brusque. No entanto, as formas de homenagem à cidade foram maravilhosas. Usando dos meios digitais, as unidades construíram com seus profissionais e com os alunos, com as crianças, mensagens muito emocionantes, né? Durante toda a semana nós postamos essas homenagens e foi possível, então, ver no conjunto quanto que o amor por Brusque ele está presente. Nós tivemos também uma live no dia 3, na véspera do aniversário, contando um pouco da história do município, porque nós identificamos que nós temos um conjunto de pessoas que vêm de outros lugares, né? Brusque tem esse percentual migratório bem grande, né? Então, quando nós observamos que a imigração lá há mais de 100 anos atrás, ela fez com que nós estivéssemos hoje aqui nesse lugar tão bom de viver. A migração também ela há que ser considerada, né? Sobretudo desde os paranaenses, lá do final de 80 para 90, e aí depois todas as outras culturas que foram chegando, que compõem, então, esse mosaico cultural da nossa cidade. Então, foram atividades bem bacanas, bem produtivas, né? Fechamos a semana assim muito felizes. De novidade mesmo que nós temos é uma comissão intersetorial formada e já atuando no sentido de criar as diretrizes para uma provável volta. Volta essa que nós já tivemos a oportunidade de dizer que só acontecerá quando nós tivermos a absoluta certeza da segurança, da saúde de todos os atores. Nós falamos muito e ouvimos muito falar sobre os alunos, sobre as crianças, a forma partilhada de vir 30%, de fazer em dias alternados. E eu tenho sempre dito, e os profissionais que estarão ali dioturnamente de segunda a sexta? Eles não têm uma imunidade só porque são adultos ou porque exercem essa função. Então, nós temos que cuidar muito disso, né? Então, quando o mapa da região estiver azulzinho, garantido por alguns dias, né? Ontem ainda estava observando o mapa do Brasil, né? Santa Catarina, embora tenha baixado um pouco o percentual, mas ainda está acima de 50%, ele está manchado de vermelho, né? E região como o Amazonas, que até então estava em azul, volta a ficar em amarelo, né? Porque não mostra queda, ele estabiliza ali num determinado número. Então, assim, é muito preocupante, né? Nós temos demandado uma energia bastante grande para pensar esse protocolo. A meu ver, em algum momento, desnecessário, mas que nós somos obrigados a fazer, não temos como fugir disso.
Então, criamos ali uma comissão com 12, 13 pessoas, representando várias secretarias e segmentos, e deste grupo nós fizemos subgrupos, e cada um deles ficou responsável por uma área. Então, um grupo para educação infantil, um grupo para anos iniciais e um grupo para anos finais. Então, estão com a mão na massa, trabalhando bastante, e talvez ali em meados de setembro nós tenhamos, então, essas diretrizes já construídas, né? Nós sabemos que o Estado de Santa Catarina fez as diretrizes para ensino médio, EJA e profissionalizante, já tendo essa, penso eu, que o clareamento, né, da logística da volta, começando pelos maiores, né? Então, nós nem saberemos se os menores voltarão, na verdade. O decreto do governador é até 7 de setembro, né? Então, temos aí pela frente mais algumas semanas ainda, e aí aguardamos para ver como que as coisas elas caminham, né? Eu acredito, Banana, que enquanto a gente não tiver a consciência do distanciamento social, do cuidado com a higiene, ainda veremos de ter dias difíceis, né? Então, o uso da máscara ainda não está incorporado, né, como um acessório qualquer outro que fizesse parte da nossa indumentária, e precisa haver, né? Uma outra questão também bastante relevante e que nos próximos dias nós vamos destacar bastante, para que as famílias também fiquem cientes disso, é o busca ativa, né? Então, nós temos um programa chamado Apoia. Ele é um programa em nível federal, né? Eletrônico, onde ali ficam registradas as infrequências. Então, quando o aluno deixa de participar uma semana da aula, é feito ali alguns registros e a rede de proteção acionada. O programa Apoia, neste momento, ele está suspenso, mas o Busca Ativa ele está em presença das nossas ações. O que significa isso? Que se o aluno, durante 7 dias, ele não dá nenhuma devolutiva da atividade que foi proposta a ele, a rede será acionada. Então, é preciso que as famílias elas compreendam isso. Nós não estamos falando de alunos evadidos, na verdade, evadidos de todo o conjunto da nossa rede do ensino fundamental, nós encontramos 9 crianças que nós não sabemos onde elas estão. Já foi feito o contato via o telefone que estava lá disponibilizado, já se chegou até o endereço, ela não reside mais ali, as pessoas ao redor não sabem para onde foram. Enfim, então, é um número muito pequeno para esse universo de 7.000 e poucos que nós temos do ensino fundamental. Mas, no entanto, nós temos, assim, em média, por unidade, quando ela atende ali 300 e poucos alunos, 400, 50 alunos, né? E, às vezes, assim, ele não aparece na disciplina de matemática, ele não aparece na disciplina de geografia, ele aparece com as atividades em outras. Então, assim, isso não pode caracterizar uma negligência por parte da família, né? Porque se isso fica caracterizado, a rede é acionada até chegar ao Conselho Tutelar e todas as questões que tem, né, relacionadas a isso. Então, nós vamos falar bastante a partir da próxima semana sobre isso, para que as famílias compreendam que é preciso, sim, no período de uma semana, elas darem essa devolutiva, né? Então, estamos falando assim, hoje, sexta-feira, tem aula de matemática. O professor de matemática fez lá a sua aula, passou as atividades, e pressupõe-se que até a sexta-feira da semana que vem ele tenha que fazer uma devolutiva. É um tempo considerável, não há o que dizer que não há tempo. Temos entre esse período um final de semana, que se então, durante a semana, há muitos afazeres para olhar as atividades dos filhos, o final de semana, né? Final de semana é para descanso, mas há responsabilidade familiar sobre aquele ente, né? Nós compreendemos assim, pelo menos. Então, é preciso que todos, não adianta só a escola, não adianta só o poder público ter uma preocupação se lá na família não tem.
Então, nós vamos bater bastante nessa tecla durante os próximos dias, né? Há um formulário enviado pelo Ministério Público de Santa Catarina, então isso não é brincadeira. Nós precisamos dar conta ao Ministério Público sobre as nossas ações em relação ao busca ativa. Então, quero dizer o seguinte, vamos chamar todos à responsabilidade, né? E eu acredito que a comunidade, como sempre, a comunidade escolar da rede municipal sempre atendeu, atenderá e haveremos de ter aí um saldo positivo. Com relação à alimentação, né, o kit, né? A senhora comentou na última... Nós estamos atualizando as informações, né, gente? Importante, né? Com relação à parte da alimentação, né? Que é a obrigação do município, na parte da federação, né? Que o município arca com muito mais do que vem da federação. Mas a pergunta é essa, aquele trabalho de unitário, né? Não familiar mais, ele está sendo praticado? O que a senhora pode falar para nós? Sim, nós estamos mais ou menos triplicando o número de kits ainda dentro dos critérios, daqueles da instrução normativa anterior, que era a Bolsa Família, BPC, o link onde eles se cadastraram, o CAD único, né? Então, todos terão direito, todos que quiserem poderão buscar, mas nós precisamos ter uma logística, porque o depósito central ele funciona com o mesmo número de pessoas, e a Isabela, a nutricionista da secretaria, ela continua liderando esse processo. Então, o que nós decidimos? Que, nesse primeiro momento, nós pegaríamos aquelas famílias que estavam inseridas lá nos critérios da instrução normativa anterior, faríamos ali a conversão de famílias por número de alunos, ali nós já triplicamos. Nós entregamos, até segunda-feira, 3.300 kits. Esta semana, até hoje, mais 3.500 kits para atender aqueles dos critérios. A partir de segunda-feira, começam a ser montados os kits para a quantidade que tem por unidade, né? E nós acreditamos que, assim, lá pelo dia 17 de agosto, nós estaremos, então, finalizando a entrega para os anos finais, porque tivemos também que dividir por áreas, né? E nós também tivemos que diminuir um pouco o valor, mas uma família que ganhava um kit de R$80 e ela tem 3 filhos, ela ganhará um kit os 3 kits juntos na casa ali de R$180, né? E nós incluímos agora, então, 3 produtos novos, que é fruta e legumes. Então, a banana, a batata e a cenoura, né? Que elas não estavam incluídas antes. Mas continua o leite, continua a carne, continua o trigo, o arroz, enfim, né? E nós temos aí uma previsão, quando chegarmos a concluir essa primeira etapa do mês de agosto, de mais de 11.000 kits, né? Muito bem, informações importantes, né? Porque está muito preocupante a situação, ao mesmo tempo é amparar esse aluno que está em sua casa. Professora, na verdade hoje é uma entrevista de atualização, né? Eu queria agradecer a sua presença, mas fazer um chamamento aqui. A professora estava falando desse assunto de cobrar a presença do aluno na parte virtual, né? Já que não se pode ter a presencial. Então fica uma sugestão, né? Na verdade é uma sugestão. É o momento agora, a gente sempre fala, né? Pai e mãe, né? Tem que cobrar, né? É muito fácil mandar o filho para a escola e tipo assim, né? Vai na escola, né? Agora é o momento de a mãe ser mãe, cobrar, o pai ser pai, cobrar. Tanto que a professora, né, a nossa professora, a nossa secretária, sempre chama de professora, porque vai ser eterna professora, né? É peculiar hoje o cargo que ocupa, mas a vocação de ser professora está incutido no seu DNA. E, na verdade, o que acontece? A cobrança não é do município, não é do Banana, não é do Canal 24 Horas. A lembrança da cobrança é que, para você, papai e mamãe da rede municipal que está nos vendo, nos ouvindo, isso repercute, né, para a nossa cidade, é realmente exercer o quê? A palavra
respeito àquilo que está sendo feito. Porque, na verdade, e como é uma coisa séria, como a professora falou, o Ministério Público está aí trabalhando e não faz mais nada, que é a sua obrigação, né, que é cobrar realmente as ações, mas fica também o chamamento da responsabilidade do pai e da mãe, da família, a cobrar ou fazer com que esse aluno, essa aluna, faça a sua parte. Porque não adianta nada o município fazer os investimentos, cada kit R$60, pelo que a senhora falou, né, levar a sua parte, fazer a sua parte, né, comandar todas as demandas, preparar os profissionais, se o aluno não é cobrado dentro de casa. Né? Então fica aí o chamamento, a responsabilidade, né, que eu sempre falo. Quer endireitar seu filho e sua filha, exerça o papel de pai e de mãe. Sem julgamentos, cada um cria o filho que quiser. Agora, a responsabilidade, como a dona Mônica fala, né, eu prefiro ver meu filho chorando hoje, eu sendo um pouco mais dura, né, mais enérgica, do que eu chorar amanhã por causa do meu filho. Né? Então, cada um escolhe o seu caminho. Né? Eu fui um pai enérgico? Eu fui um pai enérgico, sim. Né? Também eu tive um pai enérgico, uma mãe enérgica que me cobrava as minhas ações. Então, por isso que eu estou tocando nesse assunto tão importante, que a gente vê a preocupação da professora, do Ministério, os professores, todos os profissionais envolvidos num caminho, num objetivo de fazer. Nós temos que fazer a nossa obrigação. Agora, é claro que tem que haver a contrapartida do outro lado. Então, se a mãe e o pai não cobram o filho, o que vai acontecer? Esse filho não vai ser aprovado. Então, aí, a professora disse, início de setembro deverá voltar para os maiorzinhos, né? E os menorzinhos eu também, né, acho que esse ano deu. Mas o que acontece? São tudo preocupações para a gente ter o quê? Saúde, valorizar a saúde de todos nós. Claro, objetivando o ensino, a necessidade deles aprenderem, né, ter conhecimento, não perder o ano escolar. Agora, se o pai e a mãe não cobrar, ou quem está no entorno dessa criança, desse adolescente não cobrar, qual caminho nós vamos seguir, não é verdade? Aí fica jogando culpa no município, na federação, na professora, no professor. Então, eu acho que nós temos que olhar para o espelho e fazer uma análise. Nós temos que fazer a nossa parte e cobrar isso. Eu gostaria de deixar isso bem claro, né, do ponto de vista de uma opinião de um vovô, né, de um cidadão, que também entende que nós temos que fazer a nossa parte. Nós normalmente apontamos os dedos, cobramos, só que a gente às vezes não olha para nós e fala assim, não, nós temos que fazer a nossa parte. Tem gente que ainda não usa máscara. Né? Então, por aí a gente vê como é difícil lidar com pessoas. Mas eu queria agradecer ao professor. Né? Início de setembro está previsto a volta presencial dos maiorzinhos, como a senhora falou. O kit escolar até 17 de agosto, a senhora falou, vai ser entregue na casa dessas crianças, desses formadores que fazem parte dessa história de mais de 14 mil alunos da rede municipal. Mas, na verdade, é o seguinte, a obrigação da Secretaria Municipal de Educação, da Educação, está sendo feita. O município está fazendo a sua parte, a federação está fazendo a sua parte dentro do que vem, mas cada um tem que ser responsável, sim, por si, pela sua família, pelos seus filhos, pelas suas filhas, para que eles tenham conhecimento e cumpram aquilo que está sendo determinado, orientado. Fica a dica, fica a sugestão para você pensar. Professora, obrigado pela presença. Eu só gostaria de retificar, né? Em setembro está previsto até dia 7 esse decreto. Eu, particularmente, não acredito que o governo do Estado ele vá determinar pelo decreto a volta do ensino médio, da educação de jovens e adultos e do profissionalizante. Eu, particularmente, não acredito nisso. Mas temos que ver até lá, um mês, né, 7 de agosto, 7 de setembro, como é que vai o Estado de Santa Catarina se comportar, né, ou as regiões, como eles têm dito. A Secretaria da Educação trabalha sem uma data, enquanto o mapa não tiver azulzinho. E ainda, se me permite, só dizer assim, nós tivemos de 70% dos pais que participaram da pesquisa, quase 70% deles dizendo que não levarão os filhos para a aula, se caso volte presencialmente. Então, eu só peço assim, por favor, então nos ajudem, nós vamos aperfeiçoando o processo e a família orientando seus filhos, nossos alunos, a fazerem as tarefas, a participar das aulas, porque daí, assim, juntos, nós com certeza vamos conseguir ter um êxito, né, e chegar ao final do ano letivo com um saldo positivo.
Então, assim, eu aguardo isso e tenho certeza que quem nos ouve vai transmitir este recado e as famílias que têm os filhos na rede também compreenderão o nosso posicionamento. Mais uma vez, muito obrigada, que Deus continue nos abençoando. Assim seja. Muito obrigado pela presença também, a gente atualizando as informações da educação da nossa cidade. Responsabilidade, pai, mãe, vamos, né? Pessoal tudo correndo, fazendo a sua parte, faça a sua parte também. Um grande abraço para a professora, a todos aqueles que fazem parte dessa história belíssima, a educação da nossa cidade, da nossa amada Brusque Imortal. Canal 24 Horas aqui num espaço chamado Canal Aberto, levando informações da nossa educação. Muito obrigado, professora. Um beijo a todos os professores, professoras, né? 15 de agosto, eu acho que celebra alguma coisa. É 15 de agosto ou eu estou errado? Dia do professor, quando que é, professor? Dia do professor é 15 de outubro. Perdão. Mas ontem, dia 6, foi o dia do profissional da educação. Então, assim, o nosso abraço a todos, os nossos agradecimentos, porque nós sabemos, e eu sempre tenho dito isso, o quanto que o profissional da educação precisou se reinventar e da noite para o dia, e tem feito bastante, né, para que a gente possa considerar esse trabalho remoto um trabalho de qualidade. 15 de outubro, dia do professor, da professora, dia da educação, dia de celebrar um futuro de tantas crianças, de todos nós, ensinamento, conhecimento. Muito obrigado, professora. Obrigado a você pelo carinho, pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta.